Apocalipse capítulo 22, versículo do 10 ao 13 diz: E disse-me, não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda, e quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por mais uma linda, rica, indizível, incomparável, privilegiosa oportunidade de estarmos na Tua presença para Te louvar, Te exaltar e na beleza da Tua santidade Te adorar. Meu Pai, neste momento, fico eu, meu Deus, no cuidado, na preocupação de que aqui estão os Teus filhos querendo ouvir a Tua voz, querendo ouvir a Tua palavra. Pois eles não vieram aqui, meu Deus, simplesmente porque não tivesse nada melhor para fazer. Vieram porque vieram Te adorar e ouvir o Senhor falar. Então, Pai, tenha misericórdia. Aqui estou como canal, como uma ferramenta, um instrumento, um vaso, pelo qual ou qual se dispõe ao Senhor para que o Senhor fale, opere e assim abençoe esse povo. E assim, meu Deus, dê vitória a todos. É o meu pedido e a minha oração em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Pode sentar. Para que a ciência possa provar alguma coisa, ela vai precisar trabalhar com alguns pontos. Ela precisa primeiro firmar, depois afirmar, reafirmar e conformar. Assim também como ela precisa provar, aprovar, para que possa ter certeza daquilo que ela quer trazer uma evidência. Ela precisa trabalhar com a aprovação e com a comprovação, com a afirmação, a confirmação e a reafirmação. É por esta razão que a ciência não consegue provar a existência de Deus, porque ela precisa ter uma prova e uma comprovação. Ela precisa afirmar, reafirmar e confirmar. E isso é algo que só vai acontecer dentro daquilo que está no espaço, na matéria e no tempo. E é por isso que ela não consegue provar a existência de Deus, porque Deus não está dentro daquilo que chamamos de espaço. Deus não está dentro daquilo que chamamos de matéria e nem está dentro daquilo que chamamos de tempo. Essa palavra não existe, mas você vai entender. Deus é antimatéria. Deus é imaterial e atemporal. Deus está fora dessas três características: espaço, matéria e tempo. Porque tudo isso viera a existir. E Deus existia antes do espaço, antes da matéria e antes do tempo. Veja, a Bíblia Sagrada, o livro de Gênesis, diz no capítulo 1, versículo 1: No princípio criou Deus os céus e a terra. Aqui está revelado tempo, espaço e matéria. Veja, no princípio tem a ver com tempo. Criou Deus os céus, espaço e terra, matéria. E é interessante dizer para os irmãos que cada um desses itens se divide em três partes: espaço,
matéria e tempo. Veja, o espaço, segundo a ciência, se caracteriza por largura, altura e profundidade. 3. O espaço se divide em 3. A matéria tem 3 estágios: sólido, líquido e gasoso. 3. O tempo se divide em 3: passado, presente e futuro. Mas por que será que os principais elementos da criação têm a característica de 3? Obviamente porque Deus quis colocar na criação a sua assinatura. Quando Deus vai fazer o homem, ele diz: façamos o homem. Então, quando ele diz façamos, ele está revelando que ele não estava só. Com certeza, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E em quase toda a natureza vai estar a assinatura de Deus. Na terra, por exemplo, a terra é dividida em 3 partes: crosta, manto e núcleo. São 3 partes. Até a música é dividida em 3 partes: ritmo, melodia e harmonia. São 3. Então várias coisas estão divididas em 3. Veja, são 3 céus: o céu atmosférico, o céu astronômico e o céu de Deus. São 3. E muitas outras coisas que a memória não me ajuda para te falar. Mas o mais especial de todos está no ser humano. Foi aí aonde ele deixou a verdadeira marca da Trindade. Porque lá no deserto, Deus disse assim para Moisés: Moisés, prepara o tabernáculo, que é dividido em 3 partes: átrio, santo e santo dos santos. Quando Salomão constrói o templo, segue a mesma métrica: átrio, santo e santo dos santos. Aí vem o apóstolo Paulo e escreve aos Coríntios 3, 16, 17, ele diz: não sabeis vós que sois santuário ou templo de Deus? Ou seja, Deus nos criou como templo. Então, se somos templo, nós precisamos ter as 3 divisórias que vão representar o templo sagrado e sinal da assinatura de Deus. Veja, a ciência diz que nós somos divididos em 3 partes: cabeça, tronco e membros. Nós temos 3 colunas: cervical, torácica e lombar. São 3. A pele tem várias camadas, mas as principais é a derme, a epiderme e a hipoderme. As 3 principais. Nós temos 3 coisas que não existem mais ninguém. Pode haver parecido, mas não existe igual, que é a voz, o cabelo e a digital. A sua voz, para ela se formar, ela precisa do pulmão, da garganta e do conjunto da boca. Na verdade, ela passa por 3 cavidades: a vocal, a nasal e a oral, para formar a voz. Veja, o nosso ouvido, ele tem os 3 menores ossos do corpo: a bigorna, o estribo e o martelo. A nossa mente é dividida em 3 partes: consciência, inconsciência e subconsciência. O nosso intelecto, não o nosso intelecto, mas o nosso cérebro, que é o mesmo que mente, se divide em mais 3 partes: a parte do instinto, da emoção e da razão. Mas o mais importante de tudo é que o apóstolo Paulo escreve e diz que Deus nos criou na triunidade: espírito, alma e corpo. Deus deixando assim a sua assinatura na sua criação. Mas o tema da palavra de hoje é o Deus que opera no tempo.
Veja, as 3 características da criação é espaço, matéria e tempo. O tempo é o que eu quero destacar aqui nessa noite, porque o texto que eu li diz: e disse-me, não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. No versículo 13 ele diz: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Eu vou falar sobre o tempo. Por quê, pastor? Porque existe 2 tempos. Um tempo chamado Cronos e um tempo chamado Kairos. O tempo Cronos é aquele tempo que nós conseguimos medi-lo. A gente mede ele em milésimo de segundo, centésimo de segundo, em segundos, em minutos, em horas, dias, semanas, quinzenas, mês, bimestre, trimestre, quadrimestre, quimestre, semestre, ano, década, século e milênio. Nós medimos o tempo, aleluia, em estações: primavera, verão, outono e inverno. É aquele que tem tempo de frio, tempo de calor, tempo de flores, tempo de fruto. Esse é o tempo Cronos, que o homem consegue cronometrar. É por isso que é o tempo Cronos. Mas existe o tempo Kairos, que significa dizer que é o tempo de Deus. Ou seja, é o tempo que Deus age no tempo. Louvado seja Deus, aleluia. Porque talvez o tempo Cronos diz que é o tempo de você chorar, mas Deus entra no tempo Cronos, traz o tempo Kairos, e no tempo Cronos, que é o tempo de você chorar, Ele faz você sorrir. Louvado seja o nome do Senhor. Existe o tempo Cronos, e no tempo Cronos Ele diz que é o tempo de você ser humilhado, mas aí com o tempo Kairos, Deus entra no tempo Cronos e diz: não, nesse tempo Cronos, que é o tempo dele ser humilhado, eu chego com o meu tempo e exalto ele. Aí vem o tempo, aleluia, Cronos, que é o tempo que diz que você vai ficar vazio, mas Deus entra no tempo Crono com o tempo Kairos e disse: não, no tempo Crono você vai estar vazio, mas chego com o meu tempo Kairos e faço você ficar cheio. No tempo Cronos é o tempo que você vai estar caído, mas Deus chega com o tempo Kairos e no tempo dele está caído, eu mudo o tempo e faço ele ficar de pé, faço ele se levantar, faço ele baixar, faço ele triunfar, faço ele prosperar, faço ele vencer, porque eu não dependo do tempo natural para dar vitória àquele que anda na minha presença e guarda a minha palavra. Aleluia! Eu estou falando do tempo de Deus. Veja, o livro de Cantares diz que o inverno passou e se foi. As flores aparecem no campo. Ouve-se o cantar dos pássaros, porque é o tempo de cantar. Aleluia! O tempo de cantar chegou. O texto mais conhecido do tempo é Eclesiastes 3. Você conhece de cor salteado. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Tem um tempo de nascer e um tempo de morrer. Tem um tempo, aleluia, de chorar e um tempo de sorrir. Tem um tempo de plantar, tem um tempo de colher, tem um tempo de falar, o de estar calado, tem um tempo de ajudar as pedras, tem um tempo de espalhar as pedras, tem um tempo de guerra, tem um tempo de paz, tem um tempo de rasgar, tem um tempo de coser, aleluia. E eu vou parafrasear: vai ter um tempo na sua vida que você vai estar caído, humilhado, na sarjeta, no monturo, no lixo, na lama, na boca de lobo, no esgoto. Isso é o tempo. Aí Deus vai se
se revelar nesse tempo e vai dizer: ei, o tempo de cantar chegou. Vai passar o tempo da humilhação, o tempo da farinha com manjuco vai passar, o tempo da roupa desbotada vai passar, o tempo do sapato furado vai passar, o tempo do bolso furado e rasgado sem dinheiro vai passar, o tempo da miséria, o tempo do fracasso, o tempo das vacas magras, o tempo, aleluia, das espigas magras, o tempo, aleluia, do agiota, o tempo da miséria, o tempo da fome vai passar, e eu vou trazer renovo, vitória e bênção na vida daquele que adora Jesus de Nazaré. Oh, glória! Bendito, eterno, glorioso. Ei, a Bíblia diz que Josué está numa batalha. A batalha é perigosa. Por que é perigosa, pastor? Porque o inimigo é feroz e Josué não conhece a geografia do lugar, não conhece a região. Então, se ele não conhece a região, ele não sabe os atalhos, não sabe as ladeiras, as subidas, as descidas, ele não conhece nada. Então ele agora está em desvantagem. E a preocupação de Josué é que, se o tempo passa, o sol se esconde, a noite chega e com ela vem a escuridão. E na escuridão, para quem não conhece o caminho, fica difícil. Aí o que é que Josué vai fazer? Josué vai conversar com aquele que manda no tempo Kairos e no tempo Cronos. Aí ele ora, e a Bíblia diz que Deus, segundo o relato bíblico, você entende que o movimento é da terra. Deus parou o sol e parou a lua por quase um dia inteiro. Eu estou dizendo que o meu Deus é suficientemente poderoso para parar o tempo, aleluia, simplesmente para dar vitória àquele que não confia na força do braço, que não confia na força da espada, que não confia na força do dinheiro, que não confia na força dos amigos, que não confia na força da intelectualidade, na força não, o negócio dele é Deus. Josué podia dizer: eu tenho aqui uns homens valentes, sangue no olho, os discípulos de Bruce Lee, que pega para derrubar e para quebrar. Ele disse: não, eu não confio na espada, eu não confio no exército, eu sei que somos valentes, tementes e obedientes, mas eu sei que a minha vitória não depende deles, depende daquele que está no trono, depende daquele que é soberano, depende daquele que é onisciente, onipresente, onipotente. Eu vou conversar com ele: Senhor, o negócio aqui está complicado, porque os nossos soldados são valentes, mas eles não conseguem parar o sol e nem conseguem parar a lua. Na verdade, nem se der uma diarreia, eles conseguem segurar. Imagina parar o sol e a lua. Então, papai, revela o teu poder. A Bíblia diz que Deus parou o sol, Deus deteve a lua, e lá ficaram parados, ficaram detidos, enquanto Josué entrava na peleja. Sabe qual foi o resultado da peleja? Vitória para Josué, milagre para Josué, bênção para Josué. Ei, nesta noite eu estou dizendo de olhos abertos diante dessa plateia linda e abençoada, noiva do Cordeiro, Santa Imaculada, pura adoradora por excelência, que vier aqui nesta noite com o propósito, objetivo de sentir a presença, sair daqui alimentado pelo pão vivo que desce do céu, a santa palavra. Eu estou dizendo para você que o meu Deus e o teu Deus é poderoso para fazer aquilo que ninguém pode fazer, para parar o sol, coisa que ninguém pode parar. Mas quando o meu Deus entra no negócio, quando o meu Deus é convocado, aleluia, é convidado para entrar na guerra, na peleja, na luta e na batalha, ele vai fazer aquilo que o homem não pode fazer, aquilo que o prefeito não pode fazer, aquilo que o médico não pode fazer, aquilo que o delegado não pode fazer, aquilo que o juiz não pode fazer, aquilo que a ciência física, a química, a matemática não pode fazer, aquilo que o presidente não pode fazer, aquilo que ninguém pode fazer. O meu Deus vai entrar na peleja e vai operar. Vai Lamamai, Trobou, Chedei, Madaia, Séria, Lamas. E se tu acredita, e se para tu é verdade essa palavra, pode adorá-lo, aleluia. Você não é proibido de adorar Jesus de Nazaré neste lugar. Aqui o lugar, aleluia, é liberado para quem gosta de adorar, de glorificar, de exaltar, de bendizer e de agradecer aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso de Israel. Aleluia! Glória! Veja, a Bíblia diz que um dia um rei
Eu não lembro se era o Ezequias. Ele estava passando por uma dificuldade, um problema. E o profeta vai lá e confirma a vitória na vida dele. E diz assim para ele: Deus manda você pedir um sinal. E Deus vai dar a opção do sinal que você vai pedir. É no relógio. O relógio de sombra de Acais. O rei Acais tinha feito um relógio de sombra, que era tipo uma haste cravada no chão. E a sombra ia passando. Na medida que a sombra ia passando, eles calcularam o tempo, as horas ali. Aí o profeta disse: olha, a proposta de Deus é a seguinte: você tem liberdade para pedir para que o relógio de Acais adiante 10 degraus ou recue 10 degraus. Aí o rei disse: bom, avançar é fácil, de toda forma ele vai avançar. Eu quero que ele volte 10 graus. Eu quero que ele retorne 10 degraus. Veja, no caso de Josué, Deus parou o sol e a lua. Mas aqui o rei está dizendo: eu quero que ele volte. Irmão, isso dá um problema que você nem imagina. O sol voltar, a terra girar ao contrário, isso dá um problema. Aleluia. Mas aí, a proposta do rei foi: eu quero que volte 10 graus. Eu não quero que o tempo vá para frente, eu quero que ele retorne, ele volte atrás. Tem gente aqui, irmãos, que tem hora que fica sonhando com aquela época. Sente saudade daquela época. Oh, que tempo bom. Que tempo saudoso. Quem me dera. Aleluia. Eu vou ser sincero com você. Deus não vai fazer esse tempo voltar e nem vai fazer você voltar nesse tempo. Mas nesse tempo, Deus pode fazer ficar igual àquele tempo que se foi. Preste atenção. Deus não vai fazer esse tempo voltar, nem vai fazer você voltar no tempo. Mas Deus pode fazer nesse tempo ser igual àquele tempo que se foi. Glória a Jesus de Nazaré. Eu estou profetizando para a igreja. Para você que está dizendo assim: ah, que saudade daquele tempo. Naquele tempo eu era feliz e não sabia. Aquele tempo era bom, maravilhoso. Meu casamento, a minha família, a minha casa, a minha saúde. Quem me dera voltar naquele tempo. Você não vai voltar naquele tempo. Nesse tempo vai voltar, aleluia, atrás. Mas Deus é fiel e poderoso para fazer esse tempo atual, esse tempo presente ser igual, de melhor, vou melhorar. Deus é fiel e poderoso para fazer esse tempo presente ser melhor do que aquele tempo passado. Se você acredita nisso, adore, porque o meu Deus e o seu Deus é poderoso para operar no tempo. Oh, glória a Jesus de Nazaré. Aleluia. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Aqui Deus está falando de tempo, Jesus está falando de tempo. Verdade é que ele não falou que era o Alfa e era o Ômega, porque Alfa é a primeira letra do alfabeto grego. O Alfa é a primeira letra do alfabeto grego e o Ômega é a última letra. É correspondente a dizer que seria no nosso alfabeto a letra A e a letra Z. Só que quando Jesus falou aos seus discípulos, ele não falou em grego, ele falou em hebraico. Então em hebraico ele disse: eu sou o Aleph e o Tav, que é a primeira e a última letra do alfabeto hebraico. O Aleph e o Tav. A letra Aleph, ela não tem um som específico no alfabeto hebraico. É semelhante à nossa letra H. O H no nosso alfabeto, ele não tem som.
Ele se encaixa em qualquer palavra e não altera a palavra ou o som da palavra, muitas das vezes, dependendo da palavra onde ele está inserido. Assim é a letra Aleph, que é a primeira letra do alfabeto hebraico, que também é a primeira letra do nome de Deus. Ou seja, a letra Aleph, dependendo da palavra e de uma pequena pontuação, ela pode mudar o sentido. Por exemplo, eu vou usar aqui um exemplo básico na nossa língua para você entender. Seria semelhante à palavra cajá e caju. Cajá e caju ia ter as mesmas letras Aleph. Dependendo da pontuação, ia ser cajá ou ia ser caju. Porque a letra Aleph, ela se adequa ou ela transforma aquelas letras na palavra que é necessária que ela seja. Pastor, o que é isso dizer? Quando Moisés está lá no deserto e fala com Deus, e Deus disse: vá lá, Israel, e diga que eu lhe enviei. Moisés pergunta: mas em nome de que eu irei? Se ele perguntar o teu nome, quer que eu diga? Ele diga: eu sou, me enviou a voz. Existem algumas explicações com relação a esta questão. A primeira é que quando ele diz eu sou, ele quer dizer aquele que existe por si mesmo, sem princípio e sem fim. Outra explicação significa dizer que ele estava dizendo assim: eu serei o que serei. Eu sou aquilo que você está precisando. Eu serei aquilo que você necessita. Quando Jesus diz eu sou o alfa, ele estava dizendo, ou melhor, o Aleph, ele estava dizendo: se você estiver doente, eu sou a cura. Se você estiver, aleluia, caído, eu te levanto. Se você estiver fraco, eu sou a fortaleza. Se você estiver vazio, eu sou o que te enche. Se você estiver frio, eu sou o fogo que te aquece. Dependendo da sua necessidade, eu vou ser aquilo que você precisa. Se o problema é justiça, eu sou o seu advogado. Se o problema é doença, eu sou o seu médico. Se o problema é guerra, eu sou o seu general. Eu serei o seu Aleph. Conforme a sua prova e a sua luta, eu entrarei na peleja e te darei vitória. Louvado seja Deus. Eu sou Tav. Tav, na verdade, representa sacrifício. É uma letra que vai representar o sacrifício de Jesus, tanto que no nosso alfabeto ela é o T, que tem a forma da cruz, representando o sacrifício. Aí ele diz: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Louvado seja o nome de Jesus de Nazaré. O que na verdade ele está nos dizendo aqui é o seguinte: não existe antes de mim nenhum e nem depois de mim haverá. Eu sou o primeiro e sou o derradeiro, não tem outro. É por isso que está escrito em João 14,6, Jesus falando, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, porque não tem outro, meu irmão. Não há outro, meu irmão. É só Jesus de Nazaré. Você pode procurar em cima, pode procurar embaixo, pode procurar na direita, pode procurar na esquerda, pode procurar na frente, pode procurar na retaguarda, pode procurar no hinduísmo, pode procurar no budismo, pode procurar no catecismo, pode procurar no espiritismo, pode procurar na macumba, pode procurar no candomblé, pode procurar no axé, pode procurar onde for, você não vai achar, porque ele é o primeiro e é o derradeiro. Ele é o único que está sentado no trono. Antes dele não houve e depois dele não haverá. Ele é Deus e ele não é mais um Deus, ele é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores. E se é verdade, tu acredita, aleluia, porque é que estás aí dentro parado, acabrunhado, sabendo que ele é o único Senhor, aleluia, e não tem outro, não há outro. Pode procurar, pode caçar, pode ir onde for, não vai achar, porque ele é o único, aleluia. E deixa eu dizer um negócio para você: não é o homem que acha Deus, é Deus quem acha o homem. E é por isso que eu
estou aqui, tu aqui estás. Não foi porque tu achou, foi porque ele te achou, ele te encontrou, te tirou da lama, da sarjeta, do monturo, do lixo, do pecado, da carnalidade, da prostituição, do adultério, dos vícios, da cachaça, do cigarro, da mentira, e te trouxe para a sua presença, te lavou, te purificou, escreveu o teu nome no livro da vida e te deu o direito de entrar nos céus. E se tu acredita nisso, abre a boca e adora, porque não existe presente maior. Aleluia. Oh, glória a Jesus de Nazaré. Aleluia. Engrandecido seja o Senhor, enaltecido seja o grande, o eterno, o poderoso, o que era, o que é e o que há de vir. Louvado seja Deus. Aleluia. Ei, se alguém tentou te enganar, se alguém tentou te ludibriar, te trapacear, mostrando outro Deus, aleluia, não se engane, porque só existe um Deus. Veja agora que eu sou, e nenhum outro Deus há comigo. Eu mato, eu faço viver, eu firo e eu saro, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Esse é o Deus que a igreja adora, aleluia. Esse é o Deus que a igreja glorifica. É por isso que o profeta Balaão, ele disse assim: Deus não é homem para que minta, e nem é filho bom para que se arrependa. Tendo ele dito, não faria, tendo falado, não realizaria. Eu recebi ordem para abençoar. Ele decretou a bênção, decretou o milagre, decretou a vitória, decretou que a porta vai se abrir, a doença vai sair, Satanás vai correr. Então não tem quem possa impedir o operar de Deus. Veja, eu estou falando de um Deus que é antes do espaço, antes da matéria e antes do tempo. É por isso que está escrito em Isaías 43:3, porque ainda antes que houvesse dia, ainda antes que houvesse hora, ainda antes que houvesse minutos, ainda antes que houvesse, aleluia, semanas, ainda antes que houvesse séculos, décadas, milênios, ainda antes que houvesse relógio e tempo, eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos, e operando eu quem impedirá. Chegou o tempo de Deus se levantar do trono, chegou o tempo de Deus assinar o decreto de vitória, chegou o tempo de Deus abrir a porta fechada, chegou o tempo de Deus renovar, batizar e encher, chegou o tempo de Deus quebrar a corrente, grilhões e as amarras, chegou o tempo de Deus expulsar Satanás, chegou o tempo de Deus libertar cativo, chegou o tempo de Deus entrar com providência. E se essa igreja nesta noite tem certeza que o seu Deus é vivo, é grande e poderoso, abre a boca e dá glória a Jesus de Nazaré. Aleluia. Rabalaya suderebelehai, deira shode banayase, rimini shode garabas coriande canta lavada mamassudeira mas, rimini, eu sou alfa, eu sou o ômega, eu estou no começo da tua história e vou estar no fim da tua história. Eu estou no começo da tua vida e vou estar no final da tua vida. Eu estou no começo desse projeto e vou ficar até o final desse projeto. Eu vou estar contigo no começo desse casamento e vou até o fim, no final desse casamento. Eu vou estar com você do começo ao fim. Aleluia, louvado seja. Eu estarei convosco todos os dias. E todos os dias significa em todo o tempo, em todo o tempo, em todo o tempo, em todo o tempo Ele vai estar comigo, em todo o tempo Ele vai estar contigo. Ele não vai te deixar, nem vai te desamparar, nem vai te abandonar. Mesmo que Satanás se levante, a luta venha, mas se passares pelas águas, estarei contigo. Se passares pelos rios, não afundarás. Se passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chamadeira em ti, porque eu sou contigo para te dar vitória. Diz o Senhor que está no trono e tem todo o poder dos céus e da terra. Rabalas, dei pra Ramanaya Sode de Behai, Ripro pra Ramanayas. Adora Jesus de Nazaré, adora Jesus de Nazaré, adora Jesus de Nazaré. O salmista diz no Salmos 34: eu louvarei ao Senhor em todo o tempo, eu adorarei ao Senhor em todo o tempo, eu cantarei ao Senhor em todo o tempo, eu servirei ao Senhor em todo o tempo, eu estarei na sua presença em todo o tempo, eu buscarei ao Senhor em todo o tempo. Já foi dito aqui: ainda que a figueira não floresça, faça fruto na vida e produto da árvore palha, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam exterminadas e nos currais para jagar. Tempo difícil, tempo complicado, tempo de miséria, tempo de fome, tempo de fracasso, tempo de dor, tempo de humilhação, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha.
Aleluia. Oh, glória. Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel.